Então, eu vou combinar as duas coisas, aquilo que já foi gravado no OBS, que depois eu vou analisar tudo, que tiver que cortar, eu vou cortar, e esse agora que está começando a gravar. Tá? Então, se a gente olhar para a discussão anterior, que foi levantada aqui, justamente dos teoremas divergente e rotacional, eu coloquei algumas percepções acerca da metáfora que é utilizada para explicar o teorema do divergente. Então, essa discussão, ela já é uma parte do aprendizado que tem que ser discutido, levado em sala, e fica, de novo, como uma tarefa de experiência de pensamento para vocês pensarem num outro exemplo que se encaixe como esse se encaixou. Eu usei a metáfora de um saco que engloba torneiras. Então, faz parte da discussão de eletromagnetismo, a maneira como eu coloquei e me fiz entender, que vocês possam também procurar outros exemplos. Então, vira e mexe na discussão do eletromagnetismo, que a gente vai fazendo, fica sempre a tarefa para vocês de, vou pegar aquilo que o professor falou e vou tentar fazer do meu jeito, mas sem sair, obviamente, da conceituação, da compreensão daquele conceito. Você pode pôr coisas aqui. Olha, eu acho que eu vou falar do teorema divergente dessa forma. Começo por aqui, apresento essa equação, depois vou para essa figura. Então, isso que eu estou fazendo agora, dizendo como fazer, é algo que a gente pega do conteúdo, então, pegando eletro, estamos esmiuçando o entendimento do conceito e estamos propondo, eu, no caso, propondo a vocês como pensar em cima desse problema para fins didáticos, né? Para fins da compreensão da metodologia, da abordagem técnica que se deve ter em cima daquele conteúdo. Então, em síntese, o plano de ensino é aquilo que já foi colocado. Nós vamos seguir o livro, que é o Griffiths. A avaliação, ela se dá por meio das tarefas que são colocadas para vocês, que devem ser realizadas. Não definimos prazos, mas quando elas começam, à medida que o pessoal vai fazendo, vai mandando. Então, eu hoje aí recebi tarefas, né, que o pessoal fez, não tinha entregue, ainda tem gente por entregar, e vai entregando. E eu sempre tenho procurado responder à medida que vou recebendo, corrigindo pontualmente, propondo justamente melhorias naquele determinado ponto, naquela compreensão. Então, não quero que vocês pensem que você pode reunir com um colega, estudar, tá? Mas só quem vai perder é a pessoa que só copiar e entregar. Porque você está pensando em prazo. Tenho que entregar. E não é isso. Você está perdendo uma boa parte, que é a discussão daquele tema, de como chega naquela equação, de se está usando ou não a nomenclatura correta, está fazendo a discussão corretamente. Então, eu digo, recebi algumas tarefas que eram muito parecidas, inclusive nos erros de português e das vírgulas e das notações. Teve gente que não prestou a menor atenção
na demonstração que o outro fez, ou não entendeu a letra que o outro fez, e só copiou meia boca e foi, e mandou, e achando que o fulano chegou na resposta correta, mas ele argumentou, já o outro não teve muita preocupação de abrir as contas, de entender o processo, e mandou de qualquer jeito, e a coisa veio um macarrão. A estes eu respondi individualmente, olha, aqui está errado, isso está incompreensível, refazer, e eu fico aguardando. Aqueles que justamente conseguiram completar a tarefa e compreender a situação, eu dei, ok, vamos em frente, ou seja, vamos para as próximas. Então, o processo de avaliação, ele é constante. E eu tenho que, o tempo todo, dar a vocês subsídios e ferramentas para com que se aperfeiçoem nessa comunicação, nessa troca de conteúdos. Então, nós estamos entrando agora na próxima etapa, que é o conteúdo, que vai ser, na verdade, o conteúdo de eletrostática. Mas antes, é preciso dar uma pausa para a gente poder analisar como é que a gente vai entregar esse conteúdo. Então, o primeiro momento foi permitido, digamos assim, foi, como é que se diz? Tolerável, obrigado. Foi tolerável a entrega do material feito lá à mão, tirando foto, a discussão feita toda, digamos assim, meio que alquebrada, não faz referência às equações, não escreve um texto, não tem uma introdução ao que você está colocando, não contextualiza as equações. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, não vai mais ser tolerado, né? É preciso que, estando no mestrado, a gente comece, e eu estou ajudando a vocês a começar a mudar a postura, a ir para o próximo passo. Qual é o próximo nível? Então, o primeiro momento, beleza, nós resolvemos as equações, eu corrigi de qualquer jeito, mas os próximos é preciso ter um upgrade aí. Obviamente que eu não vou simplesmente dizer, agora eu quero que todo mundo escreva no LaTeX. Não. Se escrever no LaTeX, pô, beleza. Melhor não tem, né? O ganho não é só para mim, que eu vou corrigir um material acadêmico decente, mas o ganho é para vocês. Adquirir essa cultura de apresentar um trabalho acadêmico, um cara de trabalho acadêmico, e não amador, como se fosse do ensino médio ou no início da graduação. Por isso, é preciso mudar isso. Mas vocês não vão estar mudando isso, eu não sou simplesmente dizer, olha, agora eu só quero LaTeX. Não, eu estou apresentando para vocês, eu vou apresentar para vocês, né, mais um conjunto de ferramentas que vocês vão poder utilizar. E aqueles que justamente tiverem mais habilidades com LaTeX, vão para o LaTeX. Aqueles que tiverem mais habilidade para o Word, vão para o Word. Né? Mas usar todas as ferramentas que vocês têm à mão de vocês e que foram treinados ao longo até chegar aqui, mas é preciso usar essas ferramentas para começar a apresentar discussões em pelo menos um toque mais maduro, condizente com um mestrado. Tá? Passar a fazer esse tipo de comunicação. Em outro momento, não nessa reunião, eu vou justamente apresentar a construção de um documento em LaTeX com os softwares que eu utilizo. E dizer mais ou menos como é que vocês podem fazer. Então, isso é mais uma coisa da construção do curso, né? Mais uma coisa da disciplina, mais uma ferramenta que eu vou estar dando justamente para vocês, e estou discutindo, dizendo qual é o objetivo,
qual é a necessidade disso, aonde que isso se encaixa, por que que isso é importante. Eu já estou dizendo por que que isso é importante. Nós precisamos ir para o próximo passo, né? Digamos assim. E esse próximo passo é esse, né? Fazer uma comunicação com um material que não seja simplesmente escrito lá mano. É preciso ter um upgrade. Tá? E nesse sentido, é que esse aí é o arquivo que eu preparei, escrevi como justamente um resumão, né, do teorema fundamental do cálculo, e quem pôde baixar os vídeos e ver os vídeos, né, ficou vendo os vídeos, mas não viu o material, né? Eu vou, no caso, por conta disso, imprimir um PDF sem vídeo, né, desse daqui, para ver se, no caso, o pessoal consegue agora ver o PDF, abrir o PDF, que me causa muita estranheza que alguns não conseguiram abrir o PDF. E aqui eu mostro justamente para vocês, então, nesse momento, por exemplo, aqui, né? Teorema fundamental do cálculo faz as suposições e bem aqui deveria vir o vídeo explicativo. O arquivo em que você clica, aí ele diz aqui, desativar o modo de leitura e reproduzir a mídia, ok. Reproduzir a mídia, tá. Bora ver aqui. Está atualizando. Pronto. Tá dando para ver o documento aí? E o vídeo rolando? Por favor, me confirme. Tá sim, professor. Tá dando para ouvir o que ele está dizendo? Professor, tá dando para ver. Não, eu não estou ouvindo. Só não está conseguindo ouvir o que ele fala. Só tem o vídeo, mas não tem o áudio. Para mim aqui, né? Ele não está... Bem aqui ele dá, ó, parar. Tá, aí eu paro. Bem, então eu estou usando aqui o arquivo, o PDF, né, que é o FoxRead. O FoxRead, ele permite, com 14 dias, que você instale o Fox Phantom, e esse Fox Phantom é que permitiu que eu criasse justamente esse arquivo, né? O vídeo eu gravei separado, né? Nomeei e depois só introduzi aqui dentro, né? Coloquei todos eles na pasta de vídeos, por isso quando eu também disponibilizei os vídeos para o pessoal ver esse documento com o vídeo, ele aqui no caso tem um caminho específico, que deve ser o mesmo caminho para vocês, então por isso eu coloquei lá na pasta de vídeos, né? Tem lá documentos, download, figura, imagens e vídeos. Eu joguei lá, simplesmente lá dentro da pasta de vídeos. Então, eu imagino que, se você baixa o PDF e coloca esses arquivos na pasta de vídeos, ele tem já o comando e o endereço da onde é que se refere à mídia, é clicar e ele deve aparecer. Então, deveria aparecer o arquivo. Tá? Depois eu falo do teorema fundamental para os gradientes. Isso daí foi justamente o tema em que a gente teve em aulas anteriores, a comunicação a respeito do significado. Eu fiz a dedução, tivemos a aula de mãozinha, né? Justamente para isso. Depois, o teorema fundamental do divergente, que eu também comentei aqui, mas o arquivo ele também faz, né? Eu coloco aqui, reproduzir a escolha, e ele começa. Agora é direto. Ele vai... O pessoal está vendo justamente a minha carinha, mas não está ouvindo o áudio.
Porque aqui, pelo Meet, ele não compartilha ele não compartilha justamente, eu acho que esse áudio do desktop, eu acho. Deve Mas ser isso você tem mesmo. que colocar sua tela inteira, professor. Oi? Tem que compartilhar uma tela inteira. Normalmente acontece isso. Se for só uma aba, ele não vai. Então deixa eu tentar aqui. A gente tem que testar isso na hora em que a coisa está rolando. Que aí interromper. Vamos ver. Janela inteira, isso? Isso, deu uma testada aí, porque normalmente no YouTube é assim, quando eu estou dando aula, a gente tem que... Eu vou aumentar o volume aqui. Me confirmem se vocês estão ouvindo o áudio. Assim que aparecer a tela para vocês. Não, continua. Não dá para ouvir. Sem áudio, professor. Sem áudio? Tive que parar para ouvir vocês. Não está conseguindo ouvir, não. Então não. Então não dá. Então não dá. Paciência. O camarada aqui, ele tem limites, né, de transmissão. Mas eu vou compartilhar o PDF. Tá? Mas o pessoal, vocês estão vendo, então, né, como é que está se dando aí, né? Como é que o arquivo está abrindo, como é que ele está se apresentando, cada um dos passo a passos do que tem. Então, o pessoal que conseguir abrir o PDF com o vídeo, uma maravilha. E aí, por isso eu faço logo a pergunta aqui. Alguém conseguiu abrir o PDF com o vídeo dentro? Ou não? Consegui hoje, professor. Hoje eu consegui. Conseguiu? Olha aí. A Adriele conseguiu. Quem mais aí conseguiu? Ou não tentaram? Eu não consegui, professor. Eu tentei várias... Eu baixei só os vídeos que você mandou, né? Mas o PDF, os vídeos aí eu não consegui. Mas vou... Ainda dar um jeito, né? De alguma coisa vai ter que baixar. Eu só consegui baixar separado. Veio o PDF, mas não vieram os vídeos. Aí depois você disse que disponibilizou os vídeos. Aí eu baixei todos os vídeos, mas eles não ficaram vinculados ao PDF. Você fez direitinho, como eu falei, para colocar justamente na pasta vídeos? Está dentro de uma pasta vídeo, sim. Isso é uma informação importante. Como você fez? Eu não baixei os vídeos, só baixei o PDF. Direto, baixou o PDF, já veio... Direto. No dia que eu baixei, não consegui reproduzir. Certo. Hoje, tentando de novo, eu consegui. E você usa o Adobe mesmo, Adriele? Uso o Adobe. Olha aí. Já troca a informação. Se ela conseguiu e não baixou os vídeos, alguma coisa você não está fazendo aí, Jean. Ou está faltando, viu? Alguma coisa. Ou seja, é possível, dá para poder fazer, está faltando alguma coisa aí. Por isso eu recomendo justamente baixar esse Foxit, né, para poder, porque foi nele que eu criei. Ele vai ser válido por 14 dias, ele vai pedir para instalar o Fox Phantom, se instala também, usa, e talvez o recurso do Fox Phantom tenha uns plugins que identificam os vídeos e tudo mais, né, dê para poder fazer. De modo que essa é uma ferramenta adicional. Mas os vídeos estão lá, eu vou gerar um outro PDF, vou colocar, o pessoal vai poder PDF, vídeo, é preciso que a gente não seja intransigente, só vai ser assim, te vira aí, porque... Não, vou pregar e justamente
providenciar os ajustes. A gente precisa ajustar essas coisas. Assim, eu preciso desse feedback de vocês. Olha, está funcionando, não está funcionando, isso dá, isso não dá, tenta aqui, tenta ali. E, às vezes, pode parecer, Adriana, que a gente está perdido. Às vezes a gente fica perdido, mas não é por esse motivo que a gente não sabe onde a gente quer chegar. Ele tem sempre... O que a gente está fazendo? Então, estão fazendo quase que em tempo real, né, as mudanças necessárias para a gente poder se encontrar. Porque fora do momento síncrono, assíncrono, as coisas ficam desconectadas. Então, por exemplo, eu criei o documento julgando que todo mundo ia, ao mesmo tempo, conseguir ler o documento. Mas não leram, não conseguiram, não baixaram. Existem as dificuldades técnicas, a minha internet não funciona, veio o PDF, eu abri o PDF, mas não veio o vídeo. É o que a gente tem. É o que acontece. Aí, por isso, a gente precisa já se programar para readaptar, ou seja, são as tangentes que a gente vai fazendo e que são necessárias para a gente ajustar o curso. Então, o curso das coisas, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente precisa limpar esse canal de comunicação. E aí, no caso, eu já havia pensado que a gente não pode continuar a nossa comunicação do modo como estava acontecendo antes. Simplesmente dar uma tarefa, uma função, e ela voltar simples, como se fosse tudo feito só no caderno, sem muito texto, sem muita preocupação, sem muita contextualização da circunstância. E é por isso que eu aproveito a reunião de agora, justamente para fazer essa chamada, mas não deixá-los sozinhos. Dizer que, olha, nos próximos encontros eu vou estar dizendo justamente que recursos vocês podem usar também para aqueles que nunca usaram, por exemplo, o LaTeX. Eu vou mostrar, não vou ensinar LaTeX. Nós não vamos fazer um apêndice aqui para ensinar LaTeX. Eu vou mostrar para vocês um recurso que, com um pouquinho de trabalho, você afina, ajusta esse passo. Tá? Apresento, o meu é pago e tal. A gente tem como poder resolver essa situação. Tá? Aí, uma vez que você ajusta isso, as próximas você vai tendo o trabalho e se obrigando a ter que entregar as coisas dessa maneira, que tem um formato minimamente mais cara de acadêmico possível. Né? Então, nessa altura do campeonato, vocês são testados, digamos, vocês são treinados de todos os lados. Então, não é só a disciplina em si, é tudo. Tudo está em torno. Tudo que está em torno deve ser utilizado para poder fazer a sua apresentação. Então, por exemplo, se nesse momento eu pedir, olha, eu quero que vocês apresentem um seminário sobre tal coisa que eu falei aqui para vocês. Então, você vai fazer uso de todo o recurso possível, mas não pode ficar somente naquele que é a sua construção, tipo PowerPoint. Se você vai, por exemplo, discutir campo elétrico, eu quero apresentar campo elétrico no modo remoto em que eu possa explorar tudo que a gente pode abordar do campo elétrico. Mas eu não posso fazê-lo só simplesmente com aula de mãozinha em que eu mostro os vetores. Eu quero trazer algo mais. Eu vou precisar, então, usar outros recursos. Então, ao fazer isso, vocês também absorvem de mim a quantidade de recursos que eu utilizo para poder tratar de um determinado tema. E parem para perceber que tudo se conecta. Tudo que eu falo, tudo que eu chamo a atenção e o que eu uso faz parte do aprimoramento que vocês devem se impor para poder avançar. Tá?
a linguagem textual, tá? Não a corporal. A corporal é minha. Senão todo mundo vai querer ficar careca aí. Não, não pode. Já basta eu. E tem o Aldene aí, eu acho. Então, a questão das expressões, o que colocar, como colocar, o que introduzir, tudo, eu discuto sobre tudo. Então, a gente não fala só sobre o conteúdo de eletro, mas a gente fala do conteúdo de eletro, como ele se conecta com outras coisas, como é que eu vou, no caso, olha, isso no nível superior, ele tem essa abordagem, no nível médio, ele tem essa abordagem, como é que você conecta as duas coisas, tudo isso, às vezes, num único exemplo de carga elétrica. Tá? Porque você precisa perceber aquilo que você está falando, se bate com aquilo que você aprendeu como conceito. Essas outras discussões, toda essa discussão, tudo isso que eu estou falando, faz parte da disciplina para compreender, para entender aonde é que a gente quer chegar. E aí eu volto de novo para cá, né? Então eu estou mostrando para vocês, e não vou gastar muito tempo falando nisso, nesse material, porque vou imprimir, vou colocar lá à disposição, que chega ao teorema fundamental para os rotacionais, aqui discutidos, né? Lá colocado os textos e tal, eu falo um pouco mais, e também, de novo, tem o seu vídeo, então o pessoal que viu o vídeo separado com o texto vai poder ver. Os corolários que estão relacionados ao teorema fundamental para os rotacionais, e é desses corolários em que a gente tira algumas conjecturas para as quais eu falei há pouco no momento logo inicial da aula, que é, quando você olha o rotacional, ele significa o que para você? Um fluxo de rotacionais, né? Um fluxo de campos vetoriais que atravessam uma determinada superfície. Então, nesse corolário 1, ele diz o quê? Que quando você calcula esse fluxo, ele só depende da linha de contorno e não da superfície especializada. Então, isso já te diz algo a respeito daquilo que você precisa falar no teorema dos rotacionais. Que essa quantidade desse lado, ela é um fluxo, mas é algo que só se importa com o contorno que delimita a superfície. Tá? E se você prestar atenção, se o contorno é fechado, corolário 2, se esse contorno, tá aqui, se essa, não o contorno, desculpa, se essa superfície, ela se fecha, então esse fluxo através dessa superfície, ele é zero, que é o corolário 2. Então vamos olhar isso sob a luz do teorema do divergente. Por exemplo, né? Se você pegar uma liga, amor, por favor, dá uma liga ali. Vocês já vão saber do que eu estou. Obrigado. Então, aqui. Tá vendo isso aqui? Não está congelada a minha imagem? Está todo mundo vendo a liga aí? Sim. Sim, professor. Dá para ver, tranquilo. Perfeito. Então, essa liga aqui é, para mim, o meu contorno. E eu posso fazer passar por ela qualquer tipo de superfície. Isso daqui, esse contorno, determina uma superfície. Mas essa superfície, ela pode ser, por exemplo, deixa eu tirar aqui, esse papel aqui. Está aqui. Eu tenho esse contorno. E esse contorno encerra essa superfície plana e rígida.
E, portanto, isso aqui é uma superfície. Mas só existe, e eu pergunto a vocês, mas só existe essa superfície para esse contorno? Para esse contorno que eu estou mostrando aqui para vocês. Só existe essa superfície? Hein? Não, tem a superfície externa, né? Ou melhor, a superfície interna, desculpa. É preciso, então, compreender o que é superfície. Para a gente compreender e ir para o passo seguinte, é preciso compreender o que é superfície. Contorno vai ser só esse caminho, é só essa liga aqui. A superfície pode ser essa, plana, na qual eu coloco esse contorno. Mas a superfície, esta aqui, não é única. Por que que não é única? Porque eu posso tirar o papel e mudar para, por exemplo, o livro? Não. Não é o tipo de superfície. Olha só aqui. Digamos que o contorno não mudou da situação anterior para essa. Não mudou. Tá? O contorno tinha o mesmo tamanho, tinha o mesmo diâmetro. Mas antes eu tinha uma superfície plana nesse contorno e agora eu tenho uma superfície curva e o mesmo contorno. Então, olha para o teorema. Olha para o teorema. Deixa eu voltar lá no teorema. Você tem aqui o fluxo do rotacional que atravessa uma determinada área. Essa área poderia ser tanto essa superfície plana, quanto essa outra aqui, com uma superfície curva. Tanto faz. E o colorário te diz o seguinte: não me interessa. Não me interessa qual é esse contorno. Se a superfície for fechada, esse fluxo vai ser sempre zero. E o que ele te diz? Tudo que entra, sai. Isso aqui, rotacional de V, é um vetor, um resultado vetorial, uma função vetorial. Então, é uma função vetorial, um vetor que atravessa uma superfície. Um vetor que atravessa uma superfície fechada, ele entra e sai. Todas as linhas de campo que entram na superfície, elas saem da superfície. Então, a contagem é zero. É isso que o colorário está te dizendo. Tá? E é uma formação importante que decorre da onde? Decorre daqui. Tá? Decorre daqui, do teorema de Stokes. O colorário 1 diz que não depende da superfície, só depende do contorno. Então, o resultado da tua integral, seja nessa, né? Seja nessa superfície, seja nessa outra superfície, seja essa outra superfície, o resultado
É o mesmo. Eu não considero, por exemplo, que essa daqui é uma superfície totalmente fechada, que o contorno se encerrou bem aqui, bem na metade. Se eu tivesse que fechar, por exemplo, então eu iria para cá, para o final, e tornaria esse contorno um ponto, encerrando toda a superfície dentro desse trecho, desse ponto. Obrigado. Tá claro isso, então? Atenção, pessoal, tá dormindo aí? Tranquilo, professor, deu para aprender mais ou menos aí, através dessa comparação que o senhor fez. Só que fiquei só na questão desse aí reduz a um ponto. Foi esse exemplo que o senhor fez aí? No caso aí, sim, último. Sim. Só isso aí que eu fiquei com dúvida. Aí, no caso, outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, se essa linha... O significado de uma superfície fechada, da qual o corolário está colocando aqui, né? Está colocando aqui o corolário 2, ele diz, ó, se a superfície for fechada, esse fluxo, então, é zero. Para essa superfície ser fechada, isso que é contorno vira um ponto. É essa a conclusão que a gente tem. Então, toda superfície que atravessar esse ponto, ela se encerra e fecha aqui mesmo. É assim, é um saco. Como é que você pega uma sacola, a boca da sacola, ela está aberta. Como é que você encerra essa superfície? Fecha a boca da sacola. Reduz isso daí até praticamente um ponto. Aí a sacola fica totalmente fechada. Isso passa, então, a se tornar uma superfície fechada. Então, tá aqui a integração. Integração fechada ou superfície fechada é dizer que o circuito virou um ponto. E o campo todo que passa ao ponto tudo que entra é igual a tudo que sai, portanto, zero como resultado. Essa é a percepção geométrica que a gente tem desse resultado aqui. Tá claro nesse ponto? Sim, agora melhorou mais. Pois bem. Aí vamos ao próximo, né, que é as coordenadas curvilíneas. E por que a gente não pode ficar de fora delas? Porque em se tratando de eletromagnetismo, assim como eu coloquei essa superfície aqui, formando, portanto, uma figura qualquer, a gente vai se deparar com coisas que são que apresentam simetrias muito, muito próximas das simetrias matemáticas que conhecemos, como as polares esféricas. E a disposição espacial dessas distribuições de carga, se assumirem a condição de uma esfera, então eu passo a tratar todas as posições espaciais em termos dessa simetria. Então, a simetria passa a ser a simetria de coordenadas esféricas. Mudamos, portanto, não tem por que tratar mais as coisas de forma cartesiana x, y, z. Nós temos que tratar usando a simetria na qual essa distribuição de carga se apresenta. E se ela se apresenta da forma esférica, é coordenadas esféricas que vamos utilizar. Tá? Se a distribuição dessas cargas se colocar de uma maneira que assuma uma simetria cilíndrica, então é natural que a gente passe então a usar não mais coordenadas cartesianas e relacionar elas com as coordenadas cilíndricas. Tem toda uma parte cilíndrica lá para trás. Está aqui. Né? Mas vamos voltar aqui às coordenadas esféricas. E eu chamo justamente a atenção
que isso é muito importante para o pessoal fazer pelo menos uma vez, né? Que é a demonstração, a obtenção dessas coordenadas, né? Dessa maneira de escrever. Então, o seu vetor, tomamos aqui um vetor A qualquer, que pode ser escrito naturalmente em coordenadas cartesianas, mas em coordenadas cilíndricas nós temos a coordenada R, tá? A coordenada radial, as coordenadas angulares, ou coordenadas azimutais, como também são conhecidas. A palavra azimutal, ela é associada justamente a essa combinação dos ângulos. É totalmente a parte angular. Então, tem a parte radial e a parte azimutal. A parte radial depende de R, depende apenas do módulo de R, e a azimutal é θ e φ. Depende justamente desses objetos. Os versores, né, em coordenadas esféricas se relacionam com os vetores das coordenadas cartesianas de acordo com essa equação 1.64. Essa relação você pode tirar daqui da figura. Tá? Então, quem olha para justamente essa figura, faça a construção, se ainda não fez, faça a construção da figura, observe a posição dos vetores e comece a fazer a decomposição desses vetores para as respectivas direções, x, y, z. Quando você fizer isso, você vai ter, portanto, os versores, estes aí. Os versores R, θ, φ. E aí vem a pergunta, para onde está aqui numa figura bidimensional, né? Para onde é que está apontando? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Então, o versor θ, ele indica o crescimento do ângulo θ. E aí vai depender de onde você o coloca. Por padrão, escrevemos o ângulo θ como sendo o ângulo entre o raio e o eixo Z. Tá? Há livros que definem esse θ como sendo o ângulo entre o raio e o plano XY. Mas é pouco usual isso. De qualquer forma, né, você pode colocar, não há nada que proíba, esse θ definido entre o R e o plano. Não há problema nenhum. O que isso implica? Implica apenas na mudança da orientação do θ chapéu, ou seja, do versor que indica o crescimento daquela variável. Então, o ângulo θ definido entre R e o eixo Z, o crescimento dele é justamente nesse sentido aqui, horário. Tá? O valor de θ igual a 0 é quando o raio está paralelo ao eixo Z. E à medida que ele vai descendo e se aproximando do plano XY, o θ vai aumentando. Quando ele estiver no plano XY, quanto vale o θ? Hein? Pergunta para saber se o pessoal não está dormindo. E está prestando atenção. É 0, professor. Oi? É 0. 90 graus aí, né? Eu faço aquela cara que vocês fazem para os alunos de vocês. Tu tem certeza? É que vai girar o que aí? 180, né? Ah, é 90 mesmo, porque ele vai estar no plano. É 90. Se eu estou dizendo que ele começa paralelo ao eixo Z com ângulo igual a 0, o crescimento dele, à medida que ele vai se aproximando do plano XY,
ele vai aumentando. E quando ele chegar no plano XY, ele se tornou totalmente ortogonal ao eixo Z, portanto, 90 graus. Se eu continuar o crescimento de θ, ele vai fazer uma volta completa, voltando ao eixo Z, completando, portanto, um ângulo de 360 graus. 2π. Bem, então é esse o caminho aqui do θ, do R. Esse é o caminho. Tá? E é esse, o θ chapéu indica justamente a direção desse crescimento. É um vetor tangente nesse ponto, apontando, então, portanto, para baixo. Tá? O outro é o R. O R chapéu é o vetor, ou versor, que indica o crescimento do raio. Então, portanto, ele vai ao longo da linha de R, apontando para fora. E o φ chapéu, né? Pergunto eu, para onde é que ele aponta? Na figura bidimensional, é complicado de saber, mas aparece aí, na figura, a indicação. Para onde é o crescimento de φ? Aonde é que ele é 0 e aonde é que ele é 90 graus? Ele é 0 em X? Eu acredito que ele aponta no sentido simétrico a X, né? E ele vai ser 90 graus quando ele estiver no plano Z e Y. Exatamente. E X, porque já que ele começa no X, então ele está paralelo, então vai ser 0. Exatamente. Então, olha só. Fazendo a projeção desse versor no plano XY. Esse ponto P, ele é justamente a projeção em XY. Se eu pegar esse versor, colocar ele em cima do P, a projeção dele no plano é isso aqui. Tá? E esse é o caminho de crescimento do ângulo φ. Ele vai partindo de x, em que ele vai ser 0, e vai aumentar até chegar a 90 graus, quando ele vai para o y. Então, esse versor φ chapéu, projetado no plano, é esse versor tangente a essa circunferência aqui. Circunferência de raio, o quê? Quanto vale esse raio? É a projeção de R no plano. Quanto vale esse camarada? É preciso que o pessoal acompanhe o meu raciocínio, observando o que eu estou mostrando aí, porque isso vai ajudar vocês a compreenderem aquelas projeções e a demonstração. Vocês precisam aprender a demonstrar isso aí. O raio é unitário, né, professor? O raio é unitário? Pode ir? Não, o raio não é unitário, o raio é R. Quem é essa projeção? Se R é o raio e aqui é o ângulo θ, este camarada aqui é R seno de θ. Seno, né? E não vai dar para poder escrever, deixa eu ver se dá para escrever. Dá sim.
Alô? Oi. O senhor está me ouvindo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, professor, eu ia falar que era o R de seno, né? Mas aí, quando o Carlos colocou R de cosseno, aí eu fiquei na minha, sabe? Na onda. Deixa eu ver aqui se é esse camarada, símbolo. Não, não é esse psi. É algum desses aqui. Teta, G. Eu estou usando símbolo, eu não lembro agora qual que é, ou deveria ser. Tal. Uma hora ele aparecer aqui o teta. Professor, posso fazer uma pergunta sobre o Classer 1? Oi? Pode? Sobre o Classer 1. Classer 1. Sim, pode fazer. Tem como eu enviar uma mensagem para o senhor lá, particular? Tem. Tipo assim, explicando a minha situação, de eu não ter entregue a atividade ainda. Sim, tem. Tem sim. Pode enviar Professor, diretamente tem para o professor. Uma pergunta, Pode fazer. no caso, o senhor vai explicar, né? Mas eu queria saber por que da seno aí, não cosseno, que eu estava seguindo o raciocínio aqui bacana, acertei aí, travou aí nessa parte. Tá. Por favor. Vou explicar. Então, aqui. Você tem esse vetor. Bem aqui, quando você define o ângulo θ, aí você tem as projeções. Tá? Você projeta esse vetor, esse daqui vai ser o y, ou esse daqui vai ser o x. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu estou achando muito grande essa. Nossa. Aqui também. Pronto. Estava achando muito gigantesca essa preta. Bora ver se ele faz o próximo também. Uma linha um pouco mais fina. Tá. Então, você tem o vetor e o ângulo θ é definido entre esse vetor e o eixo y, certo? Então, quando você pega e faz a decomposição desse vetor para o lado que tem o ângulo, esse daqui vai virar simplesmente, se isso aqui for um vetor A, tá? Nossa, que A. Parece que eu estou na alfabetização. Vai ser A cosseno. Né? Cosseno. Aí aqui é o. Acho que é esse símbolo. Ai, caramba, agora eu. Ah, tá, aqui. Aí. É A cosseno, e quando você vai fazer a decomposição para o lado que não tem ângulo, é A. Opa, eu mudei aqui. É aceno. Tá? Sempre assim. Para o lado que não tem, é aceno. Para o lado que tem,
a cosseno. Então, aqui na nossa figura, o R, ele é definido, o θ, aliás, é definido entre R e Z. Então, a decomposição desse vetor para o lado que tem o ângulo seria, no eixo Z, R cosseno. Para o lado que não tem, que está aqui no plano XY, R seno. Tá certo? Sim, assim, agora encaixou bacana a ideia. Obrigado. Beleza. Então, isso aqui, aí veja, esse vetor aqui, agora, no plano XY, R seno, quando a gente fizer a decomposição para o lado X, de acordo com o que eu acabei de falar, qual vai ser o tamanho dessa componente? X A cosseno, vai ser o quê? A cosseno de φ? Exatamente, mas quem é o A? O A é R seno. Aí eu vou colocar aqui Q, depois eu mudo. A seno de θ, cosseno de... Então, eu vou colocar aqui F, porque eu acho que é isso que vai ser aqui. Φ. Justamente. Tá? Vai ser isso. X é R seno, que é o comprimento desse vetor, decomposto para o lado de X, ou seja, decomposto para o lado de ângulo, cosseno de φ. E o Y? O Y vai ser quem? Eita. Acho que ele não forma ângulo. Quem é que vai ser o Y? Esse comprimento daqui foi para o lado do ângulo, φ. Agora é para o lado que não tem o ângulo φ, lá para o Y. Qual vai ser o tamanho dessa componente? Como é que ela vai ser escrita? R seno e o que mais? No caso, ela seria o inverso de x. R seno de θ. Não, errei, não. Qual que vai ser? Olhem para aí. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Não é o seno de φ, professor? Não, cosseno já foi, que é para o lado do ângulo φ. Olha a figurinha aqui do lado. Decomposição de vetores. Se você decompõe para o lado do ângulo, cosseno do ângulo. Se você decompõe para o lado que não tem ângulo, é seno do ângulo. O comprimento desse vetor é R seno. É R seno. Mas não é mais do seno de θ que estamos falando. É do ângulo φ. Para o lado do ângulo φ, cosseno de φ. E para o lado que não tem o ângulo φ? Seno de φ, então, no caso. Exatamente. Seno de φ. E o Z? Quem é o Z? Zero. Não. Quem é a componente Z? Seria o comprimento, R seno de θ,
Não. Não. 1. Seria R cosseno teta. Isso. R cosseno teta. Justamente. Nesse caso, ele não vai ter o seno, é isso? Porque ele não forma ângulo no Não. outro lado? Não, porque o R seno era a projeção do R no plano. Agora nós estamos falando da projeção do R no eixo Z. Oh, caramba, agora tá tudo símbolo agora. Vou fazer mais aqui. R seno de teta. Agora sim, símbolo. Pronto. Então é isso. Diminuir aqui. E volta aqui. Olha só. 1,62. X R seno cosseno φ. Z eu digitei seno. Será que eu peguei errado? Eu digitei seno. É cosseno. Você é doido. ZR cosseno. Y. Tá aqui. Tá? Então, observa, esses resultados aqui, todos foram retirados da figura. O modo como eu expliquei justamente para vocês, vocês devem exercitar isso em casa. Toda vez que for fazer coordenadas esféricas, é essa projeção que tem que ser feita. É esse entendimento que você tem que ter aonde que estão a posição de cada um dos versores. E uma vez que você tira isso daqui, aí depois você vem para cá, ó, a construção dos vetores. Como é que se dá o vetor R chapéu? O vetor R, R vetor, não dá para poder fazer aqui o vetor, a setinha, mas imaginem que é isso. Underline. É o R módulo vezes R chapéu. Tá? Ou seja, é o R vezes seu comprimento. Eu posso reescrever isso aqui nesse formato. R chapéu é R vetor dividido pelo seu módulo. Tá? E quem é o meu R vetor? O teu R vetor é esse aqui. Com essas... Tá aqui, deixa eu fazer melhor. O R vetor, ele é R, vou colocar aqui, Rx e mais R, Y, J, mais RZ, K. É isso. E aí, o que que você faz? Pega ele e divide, vai colocar. Quem é o Rx? Está aqui, olha, o Rx. É R seno teta cosseno φ. Quem é o Ry? R seno teta seno φ. Quem é o Rz? R seno teta, R cosseno teta. Coloca todo mundo aqui. Depois divide todo mundo por R. Vai
sair daqui e vai ficar assim. Igual. Opa. E vai ficar assim, só esses pedaços aqui. Ctrl C. Ctrl V. I. Né? Lembrando que esse camarada aqui é o símbolo. E esse aqui, símbolo. Tá? Mas, já viram como é que vai ficar, né? Aqui, olha. E assim você encontra quem é o R chapéu. Aí a tarefa de vocês é descobrir quem é o teta chapéu e quem é o fi chapéu, retirando isso daqui da própria figura. Tá certo? Ou seja, da própria geometria. Isso aqui é geometria. É um problema de geometria. A tarefa de vocês é justamente fazer a demonstração dessas equações aqui. Tá? A mesma coisa, e está aqui, ó, a demonstração da equação 168. A demonstração das equações 169, né? E das outras. dA, D1A, D2A. Quem são isso daqui? São esses vetores. D1A é o vetor área infinitesimal de área nessa superfície, tá? Que está na superfície da esfera. E essa daqui, por exemplo, é o vetor área no plano XY, que é um elemento de circunferência, tá? Uma pequena faixa de circunferência no plano XY. Então, é dada a figura, e pela figura, vocês vão estimar como é que você chega nesses resultados. Depois tem o gradiente. Olha só. Agora, o gradiente escrito em termos de coordenadas esféricas. Demonstrar isso aqui também é tarefa para vocês. Como é que a gente faz isso aqui, professor? O gradiente é mais fácil do que o divergente. É olhar para como o gradiente ele é definido, olha aqui, e como a gente fez a demonstração. Gradiente de um objeto, produto escalar, com um elemento vetorial. Quem é DL? DL, justamente, deixa eu ver aqui, é esse DR. DL é DR, em coordenadas. Tá aqui, olha, o DL. O DL é esse aqui, 1,68. O DL, produto escalar dele com o gradiente. É a componente do gradiente, tá? Como é esse objeto aqui? Não dá para poder... Dá sim para poder escrever. E é isso que também faz parte da nossa intenção aqui. Vamos ver se o pessoal consegue acompanhar o meu raciocínio na escrita. Está só compartilhando aí, por enquanto, uma tela.
né? Vou parar a apresentação e vou compartilhar a tela inteira. Pronto. Está todo mundo vendo aí a sessão do PowerPoint? Eu sim. Beleza. Positivos, está aparecendo. Então, olha só. Eu vou usar aqui o PowerPoint, mas poderia ter sido o Word, por exemplo. Né? Já é uma parte daquilo que eu vou apresentar para vocês no nosso próximo encontro. No meu Word, eu pego uma caixa de texto, coloco aqui e dou Alt+. Alt+, ele está aí, ó, já puxou a equação. Tá? E eu vou escrever em LaTeX, né, os comandos daquilo que eu quero. Barra, barra O senhor nada. pode dar um zoom? Eu vou dar um zoom, justamente aqui. Vou tentar dar um zoom aqui. Aê, consegui. Tá dando para ver agora? Ficou bom, professor. Beleza? É a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta, mas eu já tinha, no caso, planejado ela, já tinha estudado ela, para a gente poder dar um zoom aqui. Então, eu escrevo aqui Nabla e... Vamos ver aqui se eu der o próximo passo ou se ele vai compreender a... Olha só, o cara teimoso. Nabla. Pronto, virou. Viu? É só dar o Enter que ele se torna de novo aí o que eu quero. Gradiente é igual a. Aí aqui eu coloco. Nabla E, onde X, I. Não, não foi, porque não era o que eu queria. Professor, Oi. quando o senhor fala no LaTeX, esse formato de colocar equações no Word, no PowerPoint, é isso? Exatamente, mas eu tenho o Mictex instalado no meu computador. Então, ele reconhece, o Word reconhece as fontes de Mictex. Entendi. Porque eu faço essas equações assim no Word, mas não com os comandos, né? O senhor está colocando aí. Eu vou nas barras, né? De ferramenta. Pois é, eu estou usando somente a mão. Olha aí quanta coisa a gente já está aprendendo aqui, né? O Word tem o Microsoft Equation instalado nele também. Dá para fazer um bocado de coisa lá. Mas o Equation, nessa nova versão, ele reconhece LaTeX. Ele tem tudo isso. Sim. Tranquilo. Aqui, ó. Mas, aí eu vou só, no caso, copiar o restante para poder ser mais rápido. E vou colocar aqui. Ctrl+V, mais Ctrl+V. Então, esse aqui é o meu Z. O meu K, aliás. Ih, deveria ter ficado... K barra hat. Oi. Não entendi. Tô falando assim, porque você está escrevendo no LaTeX, né? LaTex, né? Sim. Aí esses comandos aí que você está escrevendo... Pronto, fechado. Oi, não entendi. Tá falhando.
Seu áudio não tá legal, Carlos. Eu não estou entendendo o que você está falando, tá? Pronto, coloquei o fone aqui. Ficou melhor agora? Melhorou. Professor, com relação a esses códigos, na verdade, são códigos, né, para colocar esses índices, esses vetores unitários. Sim. A gente vai ter que digitar alguns comandos aí no LaTeX e aí ele vai responder, não é isso? Sim. Já converte tudinho. Mas é preciso ter o Mictex instalado, acredito eu, no computador. O Mictex é gratuito, você baixa, instala todas as fontes necessárias, né? Aí, no caso, eu tenho que instalar esse programa aí, o LaTeX, e aí tenho que instalar esse outro programa, não é isso? Assim. Para poder escrever direto no PowerPoint, é isso? Olha, o Power... Vou tentar ser mais... vou tentar ser claro no que eu estou colocando, né? O meu, eu já tenho o Mictex instalado no meu computador. Isso porque eu uso LaTeX, eu já escrevo LaTeX, então eu já instalei isso tudo muito antes. Porém, acredito eu, que as novas versões do PowerPoint, que tem o Equation, e já vem o Equation instalado nele, ele tem algumas dessas fontes de LaTeX e já reconhece o comando LaTeX. De modo que, se você tem o PowerPoint instalado na versão completa, né, esse meu, por exemplo, ele é pago, ele é original, né? Ele está todo habilitado, se eu não me engano, o 2010, esse que eu tenho, mas eu posso... É o 2010? É o Student 2010, eu tenho bem ali, é o Student 2010, e tem também essa versão que já vem no Microsoft quando você instala, é o 345, se eu não me engano. Essa é a última versão do PowerPoint. Ele já vem com o MathType, que é como era chamado, né? O Equation, como era chamado, ele já vem instalado, essas fontes, então ele já tem. Se você já tem o PowerPoint, o Microsoft, o Office, você não precisa ter que instalar mais nada, isso ele já tem. Agora, para ativar esse recurso, que é chamar, como eu chamei aqui, o comando é Alt+. Se você der Alt+, ele plotar a equação na sua frente, beleza, você está com uma versão que tem isso daí. Agora, os comandos LaTeX que você vai utilizar para colocar isso daí, isso você já tem que saber minimamente algum comando LaTeX para poder escrever, para você ficar no teclado. Mas o programa é inteligente o suficiente que, se você não sabe o comando LaTeX, ele tem lá os objetozinhos para você clicar e ir colocando um por um. Então, ele te dá essa possibilidade. Leva mais tempo? Leva mais tempo, mas você faz a equação. Você escreve a equação matemática. Ou você aprende a escrever alguns comandos LaTeX que te facilitam muito, como, por exemplo, esse que eu fiz. /nabla, já deu nabla. Acabou. E, professor, tem como o senhor listar esses comandos ou tem em casa? Porque, assim, no Equation, eu consigo fazer muitas coisas, né? Mas é como o senhor falou, eu vou lá, aí pego a equação, geralmente eu faço no Word, aí eu digito toda a conta no Word, né? Vou criando ali através do Equation, mas eu tenho que ir lá na parte de inserir, né? Lá naquela parte de equações. Essa causa. Tem que inserir comando por comando, né? Pois e tem também aquele problema da fonte também não ficar muito legal, né?
Pois é, isso só não fica legal por conta justamente que você não tem o Mictex instalado no seu computador. Porque o Word reconhece essas fontes também, ele vai buscar lá onde elas são instaladas, e quando você faz o comando, ele já traz ela e fica bonitinho. Se for só o Office que você tem instalado, não tem o Mictex, isso daí, aí ele faz uma equação matemática, mas ela fica assim meio tosca, né? Não fica como essa daí, né? Fração, por exemplo, a fração fica pequenininha, né? Você tem esses comandos. Agora, tem uma outra coisa, por exemplo, olha aqui, eu vou mostrar nas próprias equações. Se clicar nela aqui, eu acredito. Vou chamar, por exemplo, de novo, né? Vou inserir outra aqui. Alt mais, pronto, equação. Aqui. Você viria aqui, né? Inserir 1 por 1. Tá? A nova versão tem isso aqui, ó. Equação de tinta. Quem tem essa nova versão do PowerPoint tem esse recurso. Se você clicar aqui, olha o que te aparece. Vou colocar isso aqui para o lado. Minimizar. Aparece isso na versão de vocês? Quem tem o PowerPoint? Professor, no meu aqui apareceu só digite a equação aqui. Pois é. Você pode pegar o mouse. Quem tem, no caso, pode usar caneta digitalizadora. Se você está usando o tablet, é mais fácil ainda para poder uma mesa digitalizadora ou mesmo, estou fazendo aqui no mouse. Olha como é que fica. Ele reconhece o W. O meu apareceu aqui. Pois é, ó. Como é que eu faço para aparecer esse quadro aí? Depois de digite a equação, aperto o quê? Ó, digite a equação, você vai bem aqui, ó. Apareceu esse menu aqui para você? Sim, apareceu. Aí tá bem aqui, ó, equação de tinta. Ah, professor. Se a sua versão aparece isso, está disponível. Se não aparece, é uma atualização. Depende da versão que você está trabalhando. Quando eu clico... Professor, estava testando aqui aparece isso. O meu Word. Que coisa top. Olha. E já aparece a função LaTeX. Olha aí, você está vendo, então, o 350, o 345, se eu não me engano. Se aparecer aquilo lá... É 365. É 365. 365, né? Pois é, se aparece isso lá, quando você clica em versão e tinta, ou seja, se você não sabe o comando LaTeX, você tem esse recurso aí, aparece isso aqui, ó. E eu posso fazer essa mesma equação aí, aqui, ó. E ele reconhece muitos comandos, integral, tudo, né? Ele reconhece, tá? Aí eu vou aqui, T, aí ele fez aqui embaixo, fez essa porcaria aqui. Mas, enfim, aí tá aqui, T igual, aí aqui, este camarada, esse, T de novo. Quando ele finalizar, ele conserta todo mundo isso daqui. Aqui um xizinho. Mais ou menos. O I chapéu. Reconheceu. Manda inserir. Aí. Ele já inseriu. Ah, mas não saiu exatamente como eu quero. Nego, faz as mudanças depois. Tá entendendo? Aqui eu já vou fazer o Nabla. Vai fazendo as mudanças depois. Tem aqui embaixo o X. E aí vai, brinca. Entende? Aqui saiu tosco, obviamente, porque eu estou fazendo tipo mouse, e aí a coisa complicou, né? Para ele poder fazer. Mas ele faz, ele reconhece. Então, quem tem esse Word, ou seja, você pode fazer um upgrade. Isso eu estou fazendo no PowerPoint,
mas dá para fazer no Word. Porque o Office, ele faz. Entendeu? Basta chamar o matemático que ele faz. Tá? Professor, eu ainda não experimentei, mas eu trabalho no ensino fundamental aqui com meus alunos com a mesa digitalizadora, né? Eu uso o OneNote. E aí eu vou escrevendo os comandos lá, aí tem uma opção nele que você pode selecionar o texto que você escreveu, né? E transformar o desenho que você fez, transformar em texto. Eu ainda não experimentei fazer isso. Acho bom tentar. Mas o OneNote, ele tem também, porque é a Microsoft, você usa o mesmo comando, Alt-M, ele traz uma equação matemática e você faz tudo isso daqui, pá. Entendi. Ou seja, no OneNote, você pode, por exemplo, e eu já faço isso, né? Às vezes eu quero, eu quero fazer tipo um planejamento de aula, né? Hoje eu quero falar sobre isso, aí tem essa equação, aí vou falar isso daqui, papapá. Eu preparo no OneNote, eu uso como se eu estivesse escrevendo no Word. Boto todos os tópicos, está lá, beleza. Como eu tenho o OneNote no celular, e depois que eu fiz aqui no computador, eu posso ir para qualquer lugar, que aí deixa eu ver aqui no meu OneNote. Eu baixo o programa, ele atualiza e mostra a equação e mostra tudo. Show. Vai em frente. Legal, professor. Né? Então, aqui, para demonstrar esses objetos, o gradiente, o que vocês vão fazer? Ou seja, vocês querem achar como é a cara desse objeto. Você vai escrever o seu... Aqui, eu vou aumentar de novo. Você escreve esse camarada, esse aqui é em termos de coordenadas cartesianas, que foi na primeira vez que a gente fez, né? Só que agora vai ser em coordenadas esféricas. E em coordenadas esféricas, esse objeto aqui é o φ. Olha aí como já sai, se você sabe o comando. Pronto, maluco. Olha aí, tá vendo a velocidade que a gente faz o negócio? É aquela velha história, né? Quem sabe faz ao vivo. Agora a gente está vendo velocidade. R. Pronto. Aí, ó. Você vai fazer o produto escalar desse objeto. Isso aqui, BR, você vai descobrir. Portanto, ele fica desse formato. Nabla T de R, nabla T de θ, nabla T de φ. E está fazendo o produto escalar desse objeto com esse outro aqui, né? Com esse outro R. BL, aliás. Aqui, ó, BL. Faz o produto escalar. Tá? Vou bem aqui usar esse recurso instantâneo no meu PDF. Pronto. Tá aí. Você vai fazer o produto escalar entre esses dois objetos. No final, vou colocar aqui de novo uma outra caixa de texto. Alt-M. E aí vai nabla e barra cdot. Aí vai DL. Esse meu DL é vetor, então eu uso essa nomenclatura aqui. Isso aqui vai dar?
Vamos ver aqui. Está aqui. Não foi. Não foi. L/H. Pronto. Play. Pronto. Tá vendo como funciona? Igual produto escalar entre esses dois objetos. Produto escalar entre esses dois objetos, você vai ter só o primeiro que eu vou fazer. BR. Tá bom, eu vou fazer o segundo. Aí, R, B, RD teta. Mas aí você já sabe o resto. É? Ah, mas igual, vai ter aí o camarada, né? Eu não vou fazer. Igual. Quem é isso daqui? Esse daqui é esse objeto. DT. Tá lembrado de como é o DT? Lembrando que o T, ele é agora R, vírgula. Travou aqui o negócio. R, eta, e caramba, eu tô errando esse teta aqui o tempo todo. Pronto. É esse objeto. E, de novo, abrir ele em derivadas parciais em termos dessa função. Dá para entender, então, portanto, aonde quer chegar? Onde eu quero chegar? Isso tudo é para demonstração desse objeto aqui, ó. Tá? Isso é para vocês fazerem, isso é tarefa para vocês fazerem. Eu estou dando toda a dica de como é que a gente faz para poder chegar lá. Os outros, consequência do que vem daqui. Esses vídeos só são explicativos com relação a isso. Para coordenadas cilíndricas, mesmo esquema. Você retira da geometria do sistema. Está aqui a geometria que é interessante saber. E faz o mesmo procedimento para determinar o gradiente e todos os outros. A função delta de Dirac é a função justamente de filtragem. Essa daí é fazer a leitura dessa parte e só o acréscimo que ela tem, no caso, tridimensional. Pessoal, entenderam até aqui? Deu para poder, o pessoal que está aqui até agora, justamente, está acompanhando o raciocínio. Diga justamente o que é que vocês acharam até aqui, a gente está finalizando. Deu para assimilar, professor, muita coisa. E agora é digerir, né? A gente recebe, agora digere. Pra... Exatamente. Deu para perceber, então, a quantidade de coisas
que a gente pode avançar com velocidade na discussão, uma vez que o canal de comunicação esteja limpo. Ou seja, eu preciso passar para vocês essas informações. Vamos adentrar um pouco mais em... Se vocês gostaram, deixa um like. Se vocês gostaram justamente desses comentários, dessas questões que foram colocadas, como faz, como implementa, o que coloca, percebe que vocês já viram isso de certa forma, ou usam isso de certa forma, para determinados objetivos, mas que agora eles devem auxiliar vocês a fazer a construção para a nossa melhor comunicação. E a apresentação da discussão, a apresentação de um material mais cara acadêmica, tá? E à medida que você se impõe de fazer isso, você melhora o conteúdo que você está apresentando, consequentemente as discussões e as compreensões. Então, a gente não discute só o conteúdo e a matéria, a gente discute a matéria, como escreve, o que usa, qual recurso, como faz, como aborda, etc, etc, etc. Tá? Então, nosso próximo encontro, ainda batendo nessa tecla, é como fazer um arquivo rápido, usando o Scientific Workplace, e outras ferramentas, inclusive o próprio Word, para fazer uma discussão, por exemplo, de eletromagnetismo. Melhorando os exemplos, melhorando as discussões. Como sempre, obviamente, eu vou colocar para depois, não agora, aquele questionário sempre depois da nossa aula, e eu gosto que vocês vão lá, comentem, participe, o que vocês gostaram, o que pode melhorar. Já sei que tem coisas que podem melhorar, né? Já estou sabendo, mas eu gosto que vocês vão lá e coloquem as questões. E eu estou trabalhando justamente para com que a gente possa fazer em breve a nossa live de discussões sobre o tema que foi escolhido, levitação magnética. Foi o mais votado dentre toda a enquete. Tá? Alguma observação, meus caros, que queiram fazer agora? Acrescentar, perguntar, dúvida? Só professor, se o senhor puder, o Carlos pediu, né? Se for possível, fornecer esses códigos para que a gente possa dar uma treinada aí. Tá. Eu tenho um material muito bom que eu vou colocar no Google Class lá, que você vai poder baixar um PDF de vários códigos básicos de LaTeX. E vou colocar também um print desse arquivo que o pessoal está dizendo que não conseguiu abrir, sem vídeo, só o PDF. Vou colocar os dois agora. Tá? E o questionário para avaliação do nosso encontro de hoje, eu coloco amanhã. Tá? Professor, tenho uma outra dúvida. Aliás, não é dúvida, eu gostaria de saber, porque lá, quando se lá no Google Sala de Aula, se a gente pode, por exemplo, se tiver alguma pergunta relacionada a alguma conta, alguma equação, tem alguma parte que a gente está enviando, ou a gente tem que mandar direto para o seu e-mail? Por exemplo, que eu estou com umas questões aí, aquela 1.15 lá, que o senhor postou lá, o vídeo lá no YouTube, aí o senhor falou que era para a gente tentar fazer, né? A letra B e a C, cálculo do divergente e rotacional. Aí eu estou tentando em casa e eu gostaria de saber se tá certo. Aí é pelo e-mail ou pelo sala de aula? Eu recebi alguma coisa aqui do Max hoje, vou dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Vou abrir lá no... Deixa eu abrir só um minutinho. Estou na turma do Google Class. Atividades. Análise vetorial. Pronto. A sua pergunta é se tem um lugar... Tem aqui, ó. Eu estou vendo aqui, deixa eu ver se...
Será que vocês estão vendo aí a minha tela que eu estou compartilhando? Sim. Tá aqui, ó. Tem bem aqui, ó. Acho que se tem para mim enviar e-mail para o aluno, né? Tá todo mundo aqui. Por exemplo, quero enviar e-mail para o Valdinei. Eu, depois que seleciono ele, o ícone aqui aparece, eu vou lá e envio. Vem direto só para mim. Pode ser a conversa privada. Na tarefa, tem a tarefa e tem os comentários que ficam do lado. Bem aqui. Toda a discussão. Vou mostrar para vocês agora a tarefa do cara, né? Nem a discussão. Tá? Então, tem justamente esse recurso aqui pela própria sala de comunicação. Pode me enviar por aqui. Né? Deve aparecer para vocês para enviar o material, a conta, a pergunta. A comunicação pode se dar. Esse Google Class ele é muito bom nesse sentido. Né? Eu acredito que individualmente também deve ter, sem Aparece ser por sim, atividade. professor. Aí onde o senhor mostrou, aparece sim. Pois é. Então, tá lá. Pelo Google Class tem justamente essa comunicação. Pode fazer, inclusive, privada, direcionada, né? Não somente pelo e-mail. É óbvio que eu vou receber qualquer atividade, como acontece aqui, eu recebo um comunicado no meu e-mail, então eu vou conferir. Mas é bom jogar aqui dentro da plataforma, porque aí gera, né, um protocolo, eu estou visualizando, ou seja, eu tenho a sensação de feedback respondido para aquela atividade. Logo mais eu vou criar aqui, ó, atividade, né, que é a tarefa. Essa aqui, qual é o número dessa tarefa? Eu já nem me lembro mais, né? A gente fez até a tarefa 4 ou não? Ou 3, é 3 essa daí, eu acho. 3, então eu vou colocar aqui, tarefa 3, né? E vou escrever aqui, vou colocar justamente que é demonstrar as equações do arquivo em PDF em anexo. Vou colocar depois aqui, vou até tá aqui, criar atividade, depois eu passo a inserir aqui. Tá? Inserida, data, vai aparecer para vocês. Pronto. Fale aí, minha querida. Essa tarefa 2, o senhor ainda aceita ela escrito à mão ou o senhor já quer que envie digitado? Digitalizado. Não, digitado. Peraí, cortar aqui. Olha, eu estou aceitando ainda, como essa primeira parte foi toda entregue por todos os anteriores. Lamano, então, ainda estou aceitando Lamano. Mas essa tarefa 3 aqui, a discussão tem que vir já mais elaborada. Tá? E pode ser utilizado o Word, o LaTeX ou qualquer outra fonte. Mas tem que ser um documento mais apresentado. Tá, eu ia escrever lá no particular, mas já vou adiantar o finalzinho da aula. É que eu estou ainda no processo de compreensão do assunto. Então, eu estou estudando a divergente lá, o gradiente, né? Por isso que eu ainda não enviei as 4 questões. Certo. Estou tentando entender, né? Porque se for por mandar só a resposta, tipo, a gente já encontrou a resposta aqui na internet, está disponível. Mas aí a gente tem que entender como que chegou lá, né? Sim. Sim. É isso que... E nesse processo, você manda o que você está entendendo, como você está entendendo, eu vou analisar e vou responder, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é assim, isso aqui é assado, ou seja, não precisa, e é isso que é um recado para todo mundo, não precisa a coisa estar finalizada, sabe? Tem de tudo aqui, porque o processo é contínuo. Olha, eu fiz até aqui, e eu fiz isso. Tá certo o que eu fiz? É esse o caminho? Me manda que eu te respondo. Feedback eu vou te dizer. Não, não é assim. Refaça, faça assado. Ou seja, aquela avaliação da qual a gente sempre tanto discute.
prova não mede conhecimento. Estamos aplicando aqui agora, a avaliação é constante, é o feedback. Se você quer realmente entender o assunto, o mecanismo, a ferramenta, a matemática, a comunicação tem que ser constante. Não pode ser restrita somente no dia do nosso encontro. Isso aqui, e está dando todo esse tempo, é porque tem um acumulado de coisas para discutir. Mas não pode só esperar o encontro para poder discutir. Ela tem que estar se dando o tempo todo. Eu estou olhando o meu e-mail, tem que estar me mandando. Tá, e aí, eu fiz isso aqui, já? Eu vou respondendo. Tá? Mantenho isso em mente e vamos trabalhando na comunicação e no aperfeiçoamento dessa comunicação. É isso que eu quero. A avaliação já é constante. Os que chegarem justamente na reta final, obviamente, terão os conceitos acima de B. Só que ficar pelo meio do caminho já vai saber a sua nota. É isso. E, professor, no caso, é para a gente demonstrar todas aquelas equações, né? De deslocamento infinitesimal, né? Exatamente. Inclusive ao gradiente das coordenadas esféricas, né? Exatamente. Aí a gente tem que fazer o passo a passo do ponto de vista algébrico, no caso, né? Exatamente, mostrando como é que você chega no resultado, usando isso, pá, multiplicando, todo o passo. Ali eu só, ó, aqui, é isso. E eu vou simplificar ainda mais. Não precisa fazer rotacional e divergente. Só gradiente em coordenadas esféricas e cilíndricas. Mas tem todo o passo a passo anterior, né? De descobrir quem é o DL, como é que é o DL, extrair a transformação das coordenadas cartesianas para cilíndricas, cartesianas para esféricas. Para esféricas, você já sabe, acabei de fazer aqui para vocês e a gente tira a informação da própria simetria da figura. Agora vocês vão ter a outra do cilíndrico, vai extrair a informação geométrica, dali da formação geométrica, fazer essa construção, e aí continuar caminhando. Então, só precisa ter que fazer o gradiente. Estou, digamos assim, dando mais essa colher de chá aí. Não precisa fazer rotacional e divergente, só gradiente. No caso das coordenadas, a gente já pode dizer, a gente pode falar que a gente extraiu as informações, ou tem que fazer também? As informações da figura, mostrar outra. Sim, tipo, copiar sim. aquela parte lá que você fez. Como eu fiz ali. O que foi que eu fiz? Eu peguei a figura, trabalhei a figura, mostrei onde é que está a componente. Se precisar você de uma figura adicional para poder mostrar como a componente está aparecendo, você usa, você constrói, né? Eu uso aqui, por exemplo, se eu tivesse que mostrar para vocês, eu posso usar aqui o próprio PowerPoint, né? Para fazer um arco, né? Tá aqui, sei lá, tá aqui, faço um arco. Posso mudar justamente essas pontuações do camarada aqui, ó. Crio a minha figura que vai demonstrar justamente o crescimento do ângulo, a projeção, onde é que está o ângulo, e aí você discorre isso, olha, essa daqui vem da projeção, e a projeção é essa, dá tanto, enumera a equação, cita a equação na demonstração, vem, faça um texto acadêmico, demonstrando isso daí. Eu estou falando aqui, mas eu não estou compartilhando a minha tela, de que eu estou fazendo aqui todos os três. Olha como eu estou fazendo, e eu não estou compartilhando a minha tela do que eu fiz Aqui. Aparece aí? A tela vai aparecer agora. Tá aí. Eu posso aumentar aqui um pouco mais essa espessura, só para... Tá? Então, eu crio a minha figura aqui,
e posso, no final das contas, exportar essa figura, salvar a imagem. Né? Salvo a imagem e coloco no meu documento, no meu Word ou no meu LaTeX, enfim, etc, etc, etc. Então, tudo que for possível usar para construir o documento, vocês devem utilizar para construir o documento de vocês. Tá claro? Mais alguma dúvida? Na minha parte, não. Aí o que tiver, eu mando lá na ferramenta do sala de aula. Beleza. Então, pessoal, eu encerro por aqui agora. Uma boa noite a todos. Desde já, desejo um bom final de semana e se cuidem. Tá? Rapidamente, deixa eu só fazer uma treta aqui rápida. Eu sempre utilizo. Eu tiro o print da tela. É assim que agora eu faço a conferência da frequência. Pronto. E jogo no meu OneNote. Pode falar, alguém ia falar alguma coisa aí. Josivaldo ia falar. Não, é só porque o professor disse que ia tirar um print. Tem que aparecer para ficar... Ah, já foi. Não saiu a tua carinha. Não saiu. Já foi. Mas o rapaz é gracejo, né? Tá bom. Pessoal, também. Uma boa noite. Professor, valeu, galera. E fala, o que tem alguém querendo dizer alguma coisa? Diga aí, meu querido. Não, eu tô internado em Palmas de Covid. Já tem uns 20 dias aí que a gente tá lutando contra a doença. Ô, meu querido. Aí eu te mandei e-mail. Sim, Rafael. Foi uma bagunça aqui na minha família. Eu lamento muito. Estamos melhorando. Se Deus quiser, vai melhorar mais ainda. A gente faz coro aqui para sua pronta recuperação. Se Deus quiser. Amém. Tá? E, na medida do possível, a gente vai se comunicando e, se você puder participar, beleza. Tá? Mas a prioridade é a saúde. Valeu, professor. Valeu, galera. Boa noite. Falou, boa noite. Um abraço aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Próxima. Boa noite, pessoal. professor. Boa noite, galera. Tchau, tchau.